Olá, meu nome é Jonathan, eu faço parte do time de engenharia aqui da Nautilus. A gente vai falar um pouco hoje sobre todos os detalhes de funcionamento e de programação do novo gerador de cloro EasyChlor Home. O vídeo aqui no YouTube será dividido em capítulos, então você pode encontrar a parte que mais te interessa. O produto é destinado para piscinas residenciais de qualquer tamanho e porte, sendo possível inclusive até instalar mais de um equipamento em caso de necessidade, para garantir a quantidade correta de cloro. O equipamento ele funciona através de um processo chamado eletrólise. A eletrólise nada mais é do que a quebra das moléculas por corrente elétrica. Então o equipamento ele vai quebrar as moléculas de sal existentes na água da piscina, recombinando essas moléculas no cloro que vai fazer o tratamento e manter a sua água sempre saudável e cristalina. Nós temos 4 modelos desse produto que variam a sua capacidade entre 5, 10, 15 e 20 gramas por hora de capacidade de produção de cloro. E como funciona a aplicação do equipamento? É indicado que o equipamento funcione diariamente para garantir que o cloro seja mantido sempre no nível ideal para o tratamento da água da piscina. Ele possui um timer integrado, então através do equipamento você consegue fazer o controle e automatização da sua motobomba, então você consegue garantir diariamente o seu tempo de filtração e o tempo de geração de cloro de maneira 100% automática. Como a gente falou anteriormente, o equipamento para funcionar precisa que tenha uma quantidade ideal de sal dissolvida na água da sua piscina. Esse sal ele é um sal especial, tem que ser um sal 100% puro ali, livre de impurezas e de metais pesados para garantir a saúde tanto da água quanto do funcionamento do equipamento. E qual seria essa concentração ideal de sal? Hoje, para esse equipamento, o ideal é que seja 3 kg por metro cúbico de água, ou 3 kg para cada 1000 litros de água. Muitas pessoas têm dúvida se essa concentração de sal é muito alta, se vai ficar parecendo água do mar, algo do tipo. Essa concentração é próxima à concentração de sal que existe na nossa lágrima. Então a água não irrita os olhos, é uma concentração bem baixa de sal. Você pode dissolver 3 gramas de sal em 1 litro de água para saber qual é a sensação que você tem dessa salinidade dissolvida. Bom, e como funciona esse sal dissolvido na água? Esse sal ele fica lá para sempre, a concentração dele diminui conforme o tempo. Bom, o sal ele não volatiliza, ele não é uma substância que evapora, mas você tem a perda dessa concentração de sal com o passar do tempo, porque quando você faz uma retrolavagem, quando você tem um transbordo da piscina por uma questão de chuva, a própria entrada e saída de banhistas leva parte dessa concentração de sal embora. Então, a partir de um certo momento, você precisa fazer uma reposição desse sal. O próprio equipamento no seu display ele vai te informar quando está chegando próximo desse momento. A gente vai ver mais para frente aqui nas partes de programação. E aí você precisa fazer a reposição desse sal. Nós temos um kit de teste que ele vai te indicar qual é a concentração de sal que existe na sua piscina naquele momento, para você conseguir medir e saber qual é a quantidade faltante que você precisa repor ali. Essa quantidade não é a carga total que você fez da primeira vez, aqueles 3 kg para cada 1000 litros. Ela fica ali em torno de 20 a 30% dessa primeira carga, ou seja, em média você vai repor ali 1 kg para cada 1000 litros de água para poder voltar esse sal para a concentração ideal. E qual é o tempo mais ou menos ali estimado que você vai levar para ter que fazer uma reposição? Em média de 4 a 5 meses de uso da piscina. Então a cada 4 ou 5 meses o equipamento ele vai entrar ali na faixa de sal baixo e aí é o momento de você se programar para fazer essa reposição. Bom, vamos explicar um pouco agora sobre como funcionam as principais programações e funcionalidades do equipamento. A primeira delas é como fazer o acerto da data e da hora do equipamento. O equipamento ele já sai de fábrica com a data e a hora acertada, mas caso seja necessário fazer uma alteração, é possível fazer isso segurando as teclas mais e menos pressionadas durante 2 segundos. Ao fazer isso, o equipamento perguntará se a gente deseja acertar a hora e a data. Confirmando com o botão mais, a gente pode efetuar a alteração da data e a hora usando o botão mais para alterar o valor e o botão menos para confirmar. Ali nos minutos a gente age da mesma maneira, com o botão mais a gente escolhe qual é o minuto correto, com o botão menos confirmamos esse minuto e o mesmo vai funcionar para o dia, o mês e o ano.
Após finalizar o último dos dados, que é o ano, você aperta a tecla menos e você está com a data e a hora do equipamento acertada. O próximo tópico que a gente vai tratar sobre a programação agora é como acertar o timer de filtração. Então, se você estiver na tela inicial do equipamento, você vai segurar os botões mais e menos. Após soltar essas teclas, o equipamento vai perguntar se deseja acertar a data e a hora. Apertamos o botão menos e desta forma o equipamento irá nos perguntar agora se desejamos programar a filtração. Iremos confirmar que sim com o botão mais e após isso usaremos o botão mais para alterar o valor e o botão menos para confirmarmos até termos definido a hora de ligar e a hora de desligar a filtração e consequentemente a geração de cloro. Após isso, o equipamento voltará para a sua tela inicial e a gente poderá ver no canto inferior direito do display a sigla PRG, que indica que o equipamento já está setado para o modo de funcionamento em programação por timer. O próximo tópico é sobre como programamos a porcentagem de filtração do equipamento. O equipamento ele varia de 0 a 100% a sua porcentagem de geração de cloro, pulando de 5 em 5%. Então, na tela inicial, usando os botões mais e menos, a gente pode aumentar ou diminuir essa concentração de porcentagem de geração de cloro. E como isso vai funcionar no equipamento? Isso vai funcionar diminuindo o tempo que o equipamento passa gerando o cloro. Ou seja, se você colocar o equipamento em 50%, em vez de passar uma hora completa gerando cloro, ele vai passar 30 minutos fazendo essa geração de cloro e os outros 30 minutos aguardando no modo standby para começar a geração na próxima hora. E caso a casa de máquinas já possua um timer, você já tem um timer ou seu cliente já tem um timer instalado na casa de máquina, como a gente pode proceder? A gente teria duas maneiras. Uma seria usar um sistema de intertravamento com contatoras para que tanto o timer de automação do seu cliente já instalado quanto o timer do gerador de cloro possa fazer esse acionamento da motobomba no momento necessário. Ou esse timer do seu cliente, se for somente para filtração, ele pode ser substituído pelo timer já entregado do equipamento de geração de cloro. O próximo tópico é como fazer a instalação elétrica da motobomba para que seja controlada pelo timer do gerador de cloro. O gerador ele possui dois cabos que servem para fazer a ligação e o controle da motobomba. Esses dois cabos são o cabo verde e vermelho, que a gente encontra junto aos cabos de energia do equipamento. Como vai funcionar a ligação da motobomba? Você pegará uma das fases da sua motobomba, em vez de levar diretamente ao equipamento, essa fase ela vai para o gerador de cloro. Então você vai conectar uma das fases, pode ser o neutro, pode ser a fase da motobomba, tanto mono quanto trifásica. Então essa fase ela vai ser ligada no gerador de cloro, em um desses cabos, ou o vermelho ou o verde. O outro cabo ele vai ser ligado no seu motor da sua motobomba. Então dessa maneira o equipamento ele vai abrir e fechar o contato dessa fase para fazer o acionamento e desacionamento da motobomba.